Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Veja essa questão. No Monumento às Bandeiras, situado no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o escritor Victor representou a ação de escravos e portugueses empenhados em transportar uma enorme canoa, arrastando-a pela mata. Admita que, numa situação real, todos os homens que estão em pé exercem forças iguais de intensidade entre si, e que as forças exercidas pelos cavalos também tenham as mesmas intensidades entre si. Na malha quadriculada estão representados o sentido e a direção dos vetores força de um homem, de um cavalo e do atrito da canoa com o chão. Como a malha é constituída de quadrados, também é possível verificar que as intensidades da força de um cavalo e do atrito são múltiplos da intensidade da força de um homem. Imagine que em determinado momento as forças horizontais sobre a canoa sejam unicamente a de 7 homens, 2 cavalos e do atrito da canoa com o chão. A canoa tem massa de 1.200 kg e, devido às forças aplicadas, ela é movimentada com aceleração de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Com base nessas informações, é correto afirmar que a intensidade da força exercida por um único homem é em newtons de quanto? Primeiramente, vamos calcular a força resultante. O enunciado disse que a canoa tem massa de 1.200 kg e a aceleração que ela adquiriu foi de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Utilizando a segunda lei de Newton, que é a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, iremos calcular a força resultante. A força será calculada pela massa, que é de 1.200 kg, e a aceleração é de 0,4 metros por segundo ao quadrado. 1.200 vezes 0,4 irei encontrar 480 newtons. Essa, portanto, é a força resultante de todos os homens e dos cavalos e do atrito. O enunciado disse que a força resultante é unicamente devida à força de 7 homens, 2 cavalos e do atrito da canoa com o chão. Vamos escrever essa informação na linguagem matemática. A força resultante é proveniente de 7 homens, eu vou representar por 7H, também é representada por 2 cavalos, então mais 2 cavalos, e pela força de atrito da canoa com o chão, que eu vou representar por menos A. O menos é pelo fato da força ser resistente ao movimento, sentido contrário ao movimento. Agora veja na malha quadriculada. O H representa a força que um único homem exerce. O C representa a força que um cavalo exerce. E o A representa a força de atrito exercida pelo chão sobre a canoa. Eu vejo pela figura o seguinte: a força do homem tem apenas uma quadrícula. A força do cavalo tem 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a força do cavalo equivale a 5 vezes a força de um homem. Também perceba o seguinte, que o atrito tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quadrículas. E a do homem apenas uma quadrícula. Ou seja, o atrito equivale a 15 vezes a força de um homem. Vamos pegar essa equação e vamos fazer alguma substituição. A força resultante calculamos anteriormente e ela vale 480 newtons. Que vai ser igual a 7 vezes a força do homem, mais 2 vezes a força do cavalo. O cavalo equivale a 5 homens, menos a força de atrito. O atrito equivale a 15 homens. Resolvendo, encontrarei que 480 é igual a 7 homens, mais 10 homens e menos 15 homens. 480 é igual a 7 mais 10 vai dar 17. Então, 17 homens menos 15 homens, cujo resultado será 2 homens. Então, a força de um homem equivale a 480 e divide por 2, cujo valor será 240 newtons. Portanto, na situação descrita pela figura acima, em que nós temos 7 homens empurrando um monumento, 2 cavalos e o atrito dificultando o movimento, e na hipótese que a força de cada homem é igual, eu concluo que a força que cada homem exerce é de 240 newtons. Dessa forma, a alternativa correta é a letra B.
Muito obrigado por ter assistido o vídeo, espero que você tenha gostado. Abraços e até o próximo vídeo. Falou!